Olá, pessoal. Meu nome é Mila Maia. Alguns de vocês já me conhecem. Eu sou a nova CEO do Millennium. Hoje nós vamos bater um papo com os autores do nosso último policy paper e vamos falar sobre a regulação no mercado de capitais, principalmente as oportunidades e os principais problemas. E não se esqueçam de entrar no nosso canal, compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares, se inscrever na nossa página e curtir. Mas antes disso, eu vou explicar para vocês quem são as pessoas maravilhosas que fizeram o nosso policy paper. Aqui estamos com Winnie Caminha, pós-doutora e doutora em Direito pela USP, com experiência em mercado de capitais, professora, advogada e assessora, membro da comissão responsável pelo novo Código Comercial. Isso? Isso mesmo. Inclusive, fomos companheiras de universidade, professoras na mesma universidade. João Acioli, diretor da CVM, mestre em economia pelo IBMEC e bacharel em direito pela PUC-Rio, membro da Comissão Especial de Mercado de Capitais do Conselho Federal da OAB e ex-secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Inovação no Ministério da Economia. André Pita, doutor em Direito pela USP, tem experiência na área de Direito Comercial, com ênfase em Direito Societário e Direito no Mercado de Capitais. Possui ampla base de dados sobre IPOs e crowdfunding, certo? E também eu estou muito feliz que esse seja o meu primeiro policy paper, porque toda a minha carreira passei mais de 10 anos trabalhando no mercado de capitais, então, com grande satisfação, que dou as boas-vindas para vocês. Gostaria de agradecer a parceria e, principalmente, dar os meus parabéns pelo trabalho incrível que vocês fizeram nesse paper. No paper de vocês, a gente tratou aí, né, principalmente, durante as nossas conversas, que existem muitas regras e muita regulação que, de certa forma, trava o sistema para que as empresas possam tanto abrir o capital como captar mais recursos mediante o mercado de capitais. Para quem não entende muito bem, uma empresa ela pode captar via mercado de capitais, dependendo do grau dela e de tamanho, porque a gente tem desde uma startup que vai aí crescendo até uma empresa mais madura, ela pode captar via equity, que seria aí, via ações, via mais parte de capital social, ou via debt, que ela vai atrás da dívida, ou com uma debenture, ou pedindo um financiamento, endividamento. E essa parte do mercado de capitais é mais quando a empresa ela quer ali emitir as suas ações, fazendo um IPO, que é Initial Public Offering, quando ela vai ali colocar ações na bolsa, quando ela quer, ela é uma startup, quer fazer ali um equity crowdfunding. Então, existem várias modalidades. Contudo, a gente tem aí dentro das nossas entidades reguladoras muito tipo de regra. E essas regras muitas vezes travam com que essas empresas e os investidores eles consigam desenvolver o nosso mercado de capitais. E é isso que vocês tratam nesse paper, que o nosso mercado de capitais e esse tipo de relação, pessoas que querem investir, empresas que querem captar, eles tenham dificuldade em fazer essa troca. Então, vocês sugerem uma melhora para que o nosso mercado de capitais e essas relações melhorem, como outros países já fazem. Então, eu queria primeiro começar com a Winnie. Winnie, qual que você acha que deve ou deveria ser o papel das agências reguladoras do mercado de capitais, como, por exemplo, a CVM, que é a Comissão de Valores
imobiliários aqui no Brasil, comparada com a SEC, que é a dos Estados Unidos. E se o João e o Pita quiserem complementar também a sua opinião. Bom, Mila, obrigada pelo convite. Agradecer ao Instituto Milênio, no seu nome. É uma honra estar aqui junto com o João Acioli, que também que a gente já se conhece de outros projetos, o André e você, que a gente já participou de alguns projetos juntas. Somos colegas de carreira acadêmica, o João também dá aula na Unifor. Então, estamos aqui em casa, com os amigos. Interessante a tua pergunta, porque o modelo de regulação, como a gente tem hoje, ele se desenvolveu aqui no Brasil muito na década de 90. Né? Então, você, em princípio, tiraria o Estado de algumas atividades, em contrapartida, regularia algumas atividades, e uma das agências reguladoras da nossa economia é a Comissão de Valores Mobiliários, que regula aí o mercado de capitais. Né? Seria o equivalente da Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos. O que acontece? A impressão que me dá é que o papel que as agências deveriam ter e aquele papel que elas efetivamente conseguem obter acabam ficando um pouco diferente, né? Aquela história da expectativa-realidade. Porque isso deriva muito de o fato da nossa regulação ela ser muito idiosincrática. Né? Apesar da gente estar tentando, nosso país, está tentando modificar isso nos últimos anos, a regulação normalmente era feita de maneira um tanto quanto aleatória. Então, não havia estudo anterior, o impacto daquela regulação, ou simplesmente aquela história. Por que aquele número está ali? Por que 15 dias e não 20 dias? Por que 6 meses e não 6 meses e um dia? Ou por que 5 milhões, 15 milhões ou não 500 milhões, como nós discutimos? Então, isso é um ponto. Né? Então, por vezes, a intenção do regulador, do legislador, é boa. Ter um ambiente sadio, ter o ambiente com mais informação possível, mas o meio pelo qual ele está fazendo isso é completamente errado, né? Nunca vai se atingir dessa maneira. Você tentar prever todas as hipóteses possíveis de eventuais fraudes, colocar aquilo de uma maneira na legislação que acaba travando o que não seria fraude. Segundo, nossa legislação ela não conversa. Se você estava, ao longo dos estudos para esse paper, olhando, por exemplo, o conceito de sociedade empresária de pequeno porte o conceito de empresa de pequeno porte para fins tributários é outro. Então, nós temos vários números que não se conversam, o que acaba que a nossa legislação fica um tanto quanto irregulação, estou falando aqui sempre legislação em sentido mais amplo possível, ela fica um tanto quanto hermética. E se você for pensar, o empresário que precisa captar recursos, ele não tem que ser letrado, ele não tem que precisar de tanto conhecimento ou de tanta assessoria que normalmente é cara para conseguir fazer uma coisa relativamente simples. Então, no meu ponto de vista, chegando na sua pergunta específica, as agências reguladoras deveriam simplesmente prever um ambiente de segurança jurídica e previsibilidade. Para que as pessoas cumprissem com aquilo a que se propõe, a sua alocação de risco, seus contratos, as suas opções de negócios. Né? Eu gostaria de captar, o meu negócio é esse, para mim está interessante, está seguro, não, precisaria de mais informação, então não quero. Então, a partir daí, e a partir das expectativas de investidores e poupadores, que se pudesse ter um ambiente previsível em que as fraudes efetivamente fossem punidas, mas que não se tolhesse tanto a criatividade e as possibilidades de desenvolvimento de negócios pelos agentes econômicos. João, Pita, vocês gostariam de complementar? Eu ia só, assim, como a Mila perguntou sobre a SEC e a CVM, um ponto interessante de compreender assim, a existência de sistemas diferentes, como é que são possíveis certas soluções, que às vezes a gente não repara, como há alternativas a certos modelos maiores. Né? Então, por exemplo, a SEC, né, o nome é um pouco mais fiel ao que faz, né, ao que tem de atribuição. É só do Securities and Exchange, né, que é dos valores mobiliários e dos ambientes de regulação. A Comissão de Valores Mobiliários, quer dizer, tem também a atribuição dos exchanges, né, e também tem a atribuição de fiscalizar internamente as companhias, uma coisa que nos Estados Unidos não é parte do enforcement público, vamos dizer assim, o enforcement estatal. Então, a fiscalização
de se diretores estão atendendo às finalidades a que se propuseram, se estão respeitando os direitos dos investidores, conforme aquele a gente chama de feixe de contratos, né? Mas assim, essencialmente o investidor está investindo na companhia sob a premissa de que a gestão será feita para buscar lucro em favor do resultado econômico da companhia. E, sendo seres humanos, todo mundo se desvia às vezes. E o enforcement disso, quer dizer, a fiscalização disso, isso está sendo feito ou não, nos Estados Unidos tem muito mais força um enforcement privado, em que os acionistas acionam diretamente as companhias, pleiteiam, quer dizer, você tem mais concorrência também, não é só porque tem mais, quantitativamente muito mais disputa por capital, né? Então, assim, a concorrência de, olha, invista aqui, que aqui seu dinheiro vai ser mais bem tratado, isso também é uma parte do sistema geral de equilíbrio em que você tem desincentivos a cometer irregularidades. Quanto mais restrito é esse mercado, quer dizer, tem menos oportunidade de botar dinheiro, mais oportunidade de ter violações de conduta, mas, evidentemente, tem espaço para isso. No Brasil, e assim, o que eu estava dizendo é que no Brasil a CVM tem uma fiscalização interna das companhias que também compõe, assim, para a gente entender um pouco o papel, onde é que tem um papel grande de regulação e onde acabam também acontecendo excessos, né, de regulação, excessos ou equívocos ou faltas também, mas é porque um sistema lá é mais centrado, né, ou depende mais, conta mais com o equilíbrio de forças privadas, né? A gente chama privado, apesar de usar o judiciário, mas é privado no sentido de que não vem de uma decisão de uma agência estatal. Então, acho que isso também é interessante para compreender a diferença dos sistemas, especialmente quando se discute a adoção ou a possibilidade de certas mudanças regulatórias em que se tem sempre a oposição, fala assim, mas e aí você vai deixar livre? Assim, eu sei que isso ofende, né? Assim, fala assim, mas e aí vão fraudar? Fala assim, mesmo, assim, porque assim, então, eu queria só complementar isso sobre a diferença dos sistemas. Eu vou aproveitar, então, e te fazer uma pergunta, né? Qual que você acha que atualmente é o maior desafio para manter esse equilíbrio? Porque, na verdade, toda essa regulação da CVM, ela é utilizada como, de certa forma, uma desculpa para tutelar o investidor, para segurar o investidor. Como manter, né, esse equilíbrio entre a tutela do investidor, mas, ao mesmo tempo, ter certa liberdade para que as empresas elas possam captar recursos no mercado de capitais? Eu acho que é importante começar até a resposta pelo fim da sua pergunta, que a liberdade não é para as empresas só captarem. Quando você tem uma regra que dificulta alguém de fazer um projeto como uma oferta de valores imobiliários, como a gente está discutindo aqui, não é só a empresa que está limitada, é o investidor que está limitado também. Eu estou privado de decidir sobre o que é meu, né? Porque alguém está tutelando algo que eventualmente eu não quero ser tutelado. Então, às vezes, a gente pega no colo um adulto de 30 anos de idade que fala assim, deixa que eu cuido da minha vida, né? Então, assim, a gente, sem estar sendo muito específico em certas coisas, mas assim, talvez uma mudança de mentalidade até, de questionar certas regras que são vedações, que você não está vedando alguém de fazer algo em desacordo com o patrimônio alheio. Isso aí é o papel do Estado. Assim, você protege os indivíduos de terem o seu patrimônio violado, né? Fraude, violações gerais à propriedade, ao contrato. Agora, você impedir duas partes que querem, eu quero comprar, eu quero vender, e vem alguém aqui no meio e bota um tentáculo ali do Leviatã e fala assim, não, vocês não podem. Então, assim,
Você sempre vai ter o maior desafio sempre para ter uma captação de recursos, por exemplo, sempre vai ser, eu acho, convencer você ter, na verdade, a parte que não tem nada a ver com o Estado, né? O desafio é você ter um projeto bom, um empreendimento bom e você convencer alguém de que aquilo é promissor. Agora, o papel institucional deve ser de garantir que as promessas factíveis sejam cumpridas, né? Que não haja violação patrimonial, mas e menos de fazer vedações, né? Sabe, Então, acho João, que tem muitas vedações. sobre o que você falou, é interessante porque o investidor, como você falou no sistema americano, ele vai buscar ressarcimento ou, eventualmente, algum tipo de reparação para um dano que ele sofre, independentemente da regra lá do regulador, dizer que ele poderia investir só R$20 mil, ou R$10 mil, ou R$1 milhão. Então, no final das contas, você cria o empecilho, sem o ônus sem o bônus, ou a parte ruim de você criar uma estrutura muito fechada ou muito regulada, sem a parte boa. Não, isso vai impedir que eu perca, isso vai impedir que impedir que ganhe eventualmente também, mas a tutela, no final das contas, do Estado, que deveria ser, eventualmente, garantir que, olha, eu prometi que se você me dá R$20 mil, eu tento fazer isso aqui, pode dar certo ou não, e em dando certo, a sua responsabilidade para aqui, eu venho até aqui. Então, no final das contas, você tem a regulação que engessa, mas no final do dia, a reparação é a mesma. Ou seja, você não tem a parte boa disso aí. Ela é realmente idiosincrática. 20 por quê? 30 por quê? 50 por quê? E lembrando que nos Estados Unidos, a SOX, que é a lei que foi criada de boas práticas de governança corporativa, ela veio depois do caso da Enron, né? Que foi todo aquele caso de uma empresa que eles faziam todo um mecanismo ali para esconder as despesas, eles faziam uma baita projeção de receitas. Então, quando eles faziam valuation, traziam o valor presente, os valores das ações pareciam exorbitantes. Então, depois disso, com as novas demandas dos acionistas, os acionistas passaram a ficar com medo, porque ali, no caso, ela era auditada pela Andersen. Era Andersen o nome da empresa, né? Arthur Andersen. Exato. Então, eles passaram a ficar com receio. Então, para terem essa segurança, foi uma demanda deles. Diferente, muitas vezes, daqui, que para ser listada no novo mercado, você tem que já ter isso. Você já tem que ter várias regras e várias coisas para que o investidor ele já se sinta seguro, né? Eu vou até já pular para uma pergunta, depois eu volto. Então, supostamente, com a ausência de regulação e proteção, os investidores eles exigiriam que as empresas elas fossem forçadas a ter esses padrões para que eles se sentissem seguros para comprar as ações, né? Então, exatamente isso. Se eu quero comprar e a empresa tem ali para vender, eu só vou querer comprar se a empresa ela seguir os padrões, não exatamente porque eu tenho ali uma CVM exigindo certas regras. Então, do contrário, as empresas não vão captar recursos se elas não seguirem o que os investidores eles estão demandando. Então, a gente pode acreditar, de certa forma, a gente pode dizer que o mercado de capital ele é autorregulável, porque se a gente tem uma demanda, a gente tem uma oferta, se não acontece esse equilíbrio, se a empresa não atende o que o investidor quer, eles não se regulam. Não há, de certa forma, uma troca. E a CVM, ela atrapalha esse mecanismo de autorregulação? Jogo a pergunta para quem quiser responder. Você sabe, Mila, que eu não sei se é vício de professores. Bom, primeiro, o mercado veio antes da regulação. Então, se a gente imaginar que sempre houve trocas voluntárias e a regulação veio depois,
Realmente, as trocas voluntárias são necessárias para o desenvolvimento humano. Você pode pegar qualquer período da história. E, como você também é professor, um vício de professor é você imaginar que você está lá em Fortaleza, na praia, e você tem duas barracas de coquinho, não tem regulação. Pelo contrário, às vezes a prefeitura vai lá e tira tudo lá dos vendedores de coco, mas tem uma lá toda bonitinha, limpinha, o cara lava as mãos, abre seu coco, traz um canudinho. E a outra está lá, tudo no chão, sujo, imundo. E você vai comprar de qual? Não tem nenhuma regulação. O consumidor escolhe. Então, imagina que você resolve ingressar como investidora no mercado de ações, resolve que vai partir para investir seu dinheiro nisso. Você vai escolher em que você vai investir. Pode ser que você erre da primeira vez, ou da segunda, ou continue errando, ou desiste e mude. Mas você tem essa possibilidade. O problema é que, em alguns casos, como o próprio João falou, a gente não tem possibilidade. Se eu, Ine, quiser comprar determinado tipo de ativo, eu não posso, porque eu não sou qualificado o suficiente, eu não sou profissional o suficiente. Ou se alguém, já que o nosso objeto é a regulação, né, a resolução que deve entrar em vigor em julho da CVM, diz, não, você só pode até aqui, você só pode se você faturar até 40 milhões, ou você só pode investir 20 mil reais, ou você só pode, você não pode fazer parte de um grupo. Se você captar uma vez, você tem que passar 6 meses sem captar de novo. Quer dizer, esse tipo de limite, ao meu entender, pela minha experiência como advogada, como você falou do caso nos Estados Unidos, mas eu tive também casos em que os fundos eram todos auditados, o custodiante eram bancos de ponta, as auditorias eram... E quando eu fui olhar lá a carteira, era, tá em falência aí até hoje e tal. Então, olha só, né? E você, Pita, você acredita que os mercados são reguláveis? Se a gente não tivesse, mesmo todas essas regras, a gente precisa dessa tutela? Essa questão ela é complexa, ela tem várias dimensões, eu acho, Mila. A regulação do mercado de capitais, né, da forma como a gente conhece hoje, ela surge para lidar justamente com esse problema, né, do acesso à poupança popular, né? E especialmente, né, a regulação das ofertas públicas que surge nos Estados Unidos a partir do final da década de 30, até como uma resposta à crise, né, de 29, enfim, isso é um movimento natural, né, a regulação vem como resposta à crise. Você citou aí o caso, né, da SOX, que foi mais um exemplo disso, e esses movimentos, né, de mais regulação, menos regulação, que vão se alternando ao longo do tempo, né. E o problema ali que se identificou nos Estados Unidos, né, no final da década de 20, começo da década de 30, foi que, talvez falte aqui, né, um conjunto mínimo, né, de informações que devem ser disponibilizadas ao público quando alguém pretende fazer uma oferta de fundos imobiliários que tenha por objetivo alcançar o público em geral. E esse é um fator muito importante, né? Que tipo de regulação, para quem, em qual situação, né? E essa ideia, né, é uma ideia que, ela, de alguma maneira, até hoje, ela está presente na disciplina, né, do processo de captação de recursos. A questão é que esse modelo de uma oferta pública destinada ao público em geral, capaz de acessar qualquer tipo de investidor, não é o único modelo, né, de acesso ao mercado de capitais. E essa regulação, que faz sentido, ela talvez não faça, né, nessa situação, de uma grande oferta, de uma grande companhia, onde você vai ter ali, né, investidores de perfil muito diferente participando, né, ela pode se justificar, mas ela não é o único modelo, não deve ser o único modelo para permitir o acesso à companhia no mercado de capitais. Em algumas situações no Brasil, esse é o caso, a regulação, a lei e a regulação, elas vão além, né? Elas não tratam só da informação, ela exige também a adoção de requisitos estruturais mínimos. Então, a lei vai disciplinar qual que é o tipo de empresa, qual é o tipo societário da empresa que vai acessar o mercado, qual que é a estrutura de governança que essa empresa tem que ter, quais são os direitos mínimos garantidos aos acionistas, qual é, né, no caso do Brasil, né, enfim, tem até, né, a figura do dividendo obrigatório, né, então o mínimo de lucro que ela está obrigada a distribuir para os acionistas. Eu acho que a reflexão aqui importante faz sentido tudo isso, enfim, ser imposto? Isso deveria ser dominado por regras, né, que
em juridiquês, chamamos de regras cogentes, né? Regras que eu não consigo afastar, nem que as partes queiram, nem que aquela companhia tenha um estatuto que, para aquele caso, né, justifique uma outra estrutura. Naquela companhia, a governança dela, ela faz sentido, enfim, faz sentido uma estrutura alternativa, porque tem ali um componente diferente, tem ali a figura do controlador, do empreendedor, do fundador, uma pessoa que é fundamental para o negócio, deve, então, ser preservada ali. Então, acho que o que falta, talvez, aqui, acho que respondendo a sua pergunta inicial, acho que a experiência já mostrou que o mercado de capitais, evidentemente, ele necessita de regulação. A questão é qual regulação em qual situação, né? A autorregulação, ela tem, sim, uma importância relevante no mercado de capitais. E a nossa história do Brasil, especialmente, mostra isso, né? Enfim, acho que a gente, no Brasil, especialmente a experiência lá da Bovespa, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, de criar segmentos diferenciados de governança corporativa para as companhias que achassem que aquilo tem um valor adicional, pudessem optar voluntariamente, né, por aderir a práticas, enfim, né, consideradas como mais rigorosas em termos de governança, conceder aos seus acionistas mais direitos, né? Isso demonstrou um sucesso, por quê? Porque os acionistas, também os investidores, né, preferiram, naquele momento, colocar, né, dinheiro naquelas companhias. Mas isso não pode ser tido como um modelo único, um modelo exclusivo, né? E acho que esse é o campo onde a gente tem ainda muito a evoluir no Brasil, né? A gente tem no Brasil um regulamento já muito estabelecido, né, para as grandes companhias acessarem o mercado, ver suas grandes ofertas que são destinadas ao público em geral, né? Ainda que eu concorde, né, com o ponto, né, do João, da Winnie, que a gente, não necessariamente o investidor tido como não social de varejo, ele deveria ser impedido, né, de assumir qualquer outro tipo de risco que ele conscientemente optasse por assumir, né, ainda que aceitasse, né, por exemplo, receber menos informação em um dado cenário, ou optar por investir numa companhia onde tivesse menos direitos, mas tivesse a possibilidade de ter maior retorno, né? Então, essa é uma questão presente. A regra de crowdfunding, ela dialoga com isso, porque é uma situação onde existe uma possibilidade, né, do investidor comum, né, de varejo, como a gente costuma dizer, acessar empreendimentos ali em estágio muito inicial de desenvolvimento, estão sujeitos a uma regulação mais branda, né? Sujeito a um risco maior e a um retorno também maior, né? Um potencial retorno também maior. A questão que, para além desses dois extremos, né, e esse acho que é um ponto que a gente aborda lá, né, no nosso paper, né, entre o investidor, entre a companhia muito pequena, em estágio muito inicial de desenvolvimento, que vai fazer a sua operação de equity Deixa eu crowdfunding. até aproveitar e fazer uma pergunta para você, Pita. No paper, né, nos seus estudos, ficou bem evidente que existe um gap. Existe um gap das empresas que querem fazer aí o equity crowdfunding, que era até então de 5 milhões e passou para 15 milhões agora. E tem esse gap, esse meio cinza, até as empresas que querem fazer IPO, que seria aí de 500 milhões. O que poderia se fazer? Porque as empresas que querem captar recurso e estão nesse meio, elas não conseguem. E também os investidores que querem investir nesse tipo de empresa, se a empresa estiver em crescimento, porque, querendo ou não, uma empresa que fez IPO, ela já está na maturidade. Uma empresa que está ali fazendo equity crowdfunding, ela é ainda uma startup. Então, o que poderia ser feito e por que acontece isso? Acho que esse é um ponto central, Mila. A gente percebe na regulação internacional, nos Estados Unidos e na Europa especialmente, uma preocupação muito grande em ter esse cardápio muito variado, né? Então, enfim, mecanismos bastante adaptáveis e diferentes para permitir o acesso ao mercado de capitais por empresas, né, ao longo do dos mais variados estágios de desenvolvimento. E, assim, um regime muito moldável, flexível e o seu ponto, né, enfim, é um ponto que a gente trata lá no paper, né? No Brasil, a gente ainda está um pouco para trás, né, nessa variedade do cardápio. Acho que a gente tem aqui no Brasil, enfim, essa esteira da oferta pura do IPO tradicional, enfim, regras muito bem azeitadas, testadas, as companhias que servem bem as companhias que já atingiram um certo grau de maturidade. O Brasil, historicamente,
é um país onde os IPOs têm tickets médios altos, né? Você falou aí, né, nos 500 milhões, né? No Brasil é muito economicamente difícil, desafiador fazer uma oferta, um IPO, considerando, né, o nível de regulação, considerando a estrutura necessária para isso, de um valor ali menor do que 300 milhões, 150 milhões. É muito raro, tiveram situações, mas muito poucas, de ofertas menores do que isso. Mas o ticket médio, assim, está sempre na casa do bilhão, né? Ano passado a gente teve muitas ofertas e a média ficou ali entre R$1 bilhão, que é o volume de recursos, né? Enfim, né? Que uma empresa já num estágio, né, com plano de negócios bem desenvolvido, com um plano de investimento bem desenvolvido, tem a demanda por captar. E no oposto, né, existe, né, no Brasil, seguindo também uma tendência internacional, e em ter regras específicas menos onerosas para a operação de crowdfunding, né, ou seja, ali a ideia, né, de viabilizar que companhias em estágio bem inicial, desenvolvimento, startups, negócios ainda bastante iniciais, pudessem fazer uma oferta de imobiliário ao público sem necessariamente precisar cumprir com, né, todo aquele arcabouço regulatório tão extenso e rigoroso, né? E daí a regulação ela usa outros artifícios, né, para lidar com esse problema, né, da proteção do investidor, como então vou permitir, né, que investidores comuns comprem, né, um ativo de um emissor, de uma companhia, de uma empresa que não disponibiliza todas as informações que o regulador tradicionalmente exige nessa situação. Daí ele limita, né, o volume financeiro, não só da oferta, mas também o volume financeiro do investimento de cada um, né? E daí aqui, né, eu acho que a gente pode refletir se esses limites estão bem modulados, se eles podiam ser maiores, mas também refletir, essa é uma reflexão que eu pessoalmente gosto muito, se não tem nada entre essas duas coisas. E a resposta é que sim, tem, né? A gente vê mundo afora, né, nos Estados Unidos, especialmente, né, já desde a década de 80, né, eles têm lá mecanismos, né, que eles chamam de mecanismos híbridos especiais, né, Regulation D, Regulation E, seja um IPO simplificado, seja ofertas que são, na verdade, dispensadas de qualquer registro pelo regulador, não estão sujeitos a requisitos informacionais estabelecidos pelo regulador, e como contrapartida, às vezes, né, enfim, normalmente, aliás, né, limitada, então, a investidores profissionais, investidores sofisticados, que sabem o que precisam, que vão negociar, né, diretamente com as companhias, o tipo de informação, o tipo de jeito que eles querem. Esse tipo de regramento, ele é muito comum nos Estados Unidos, ele passou a ser muito comum na Europa também, a partir do final da década de 90. Né? E no Brasil, né, temos aqui tentativas, iniciativas voltadas, né, a tentar estabelecer esse tipo de regra, né? A mais famosa delas é a instrução, né, 476 da CVM, mas ainda com uma carga regulatória muito grande, né, especialmente para as ofertas de ações, né? Exigindo sempre, né, o registro do emissor na CVM, o cumprimento com o regime informacional completo, entrando nessa discussão, né, de qual que é o tipo de empresa, qual que é o tipo de governança, conselho de administração, diretoria, competências privativas de órgãos, direitos acionistas, enfim. Discutimos aqui durante anos e anos e anos se o Brasil deveria ou não deveria ter ações com voto plural. Agora entrou na lei lá, né, uma autorização para isso, mas, né, cheia ali de restrições, limitações que não deixam, né, ao fim e ao cabo, que, né, os envolvidos, né, empreendedor, empresa de um lado, investidor dos outros, né, negociem, né, como acontece, enfim, né, em outros países. Então, eu acho que existe muito a ser feito pela regulação, do ponto de estabelecer esses mecanismos híbridos de acesso ao mercado de capitais entre o que é hoje, né, o crowdfunding para uma empresa muito pequenininha e os IPOs tradicionais para companhias já muito grandes. Né? Interessante que o André mencionou uma coisa muito importante. A gente tem não só a regulação própria do mercado de capitais, mas às vezes a gente esquece, a nossa legislação ela é cheia de pontas perdidas. Ele falou uma coisa muito interessante. Até o tipo societário, o regulador quer escolher para você. Então, são pontas perdidas que... uma vez eu fiz um levantamento sobre isso, por exemplo. Entende-se, por algum motivo não técnico, que as limitadas não podem emitir debêntures. E até pouco tempo se entendia que elas não podiam ter cotas sem direito a voto. Ao mesmo tempo, as sociedades anônimas não podem optar pelo modelo de tributação do Simples Nacional.
só porque tem escrito, não tem nenhum tipo de justificativa. Então, as limitadas, elas podem ter uma distribuição de lucros desproporcionais, as sociedades anônimas não têm. Ao mesmo tempo, para determinados modelos de financiamento, eu preciso ser uma sociedade anônima. E acaba, e eu acho que o André também, como advogado nessa área, sabe que a gente acaba escolhendo determinados modelos, não porque é o melhor modelo para o negócio, mas porque a regulação acaba te prendendo em determinados detalhes que te impedem mesmo. E aí tem a questão do valor, que é muito constatável, é muito clara a diferença. É muito grande, gente. 15 para o quê? 300, 500, fora que não é só o valor dos 500, é a quantidade de coisa que você tem que preencher, as regras, e é muito custoso. E o próprio investidor, eu gostaria de investir, eu gostaria de investir 100 mil reais. Não, você não pode, tem que ser 20. Tem que ser, e para cada tipo, às vezes, tem que ser um investidor qualificado. Né? Esse ponto, né, ele também ele é importante, ele está aí desde a origem da regulação do mercado de capitais. Né? Existe, né, essa dificuldade muito grande em lidar com a consequência do ilícito. Né? Então, a fraude, né, o ato ilícito, doloso, voltado a fraudar, a ludibriar o investidor, ele sempre aconteceu ao longo da história do mercado de capitais. E ele tem consequências muito ruins, especialmente do ponto de vista da confiança. Né? Porque você perde confiança no sistema, né? E daí o mercado se retrai. E é lógico, né, que o grande dilema a gente vai, então, lidar com isso do ponto de vista dos mecanismos de enforcement, mecanismos, né, de reparação de danos. E isso, em alguns países, enfim, é mais ou menos eficiente. Isso aqui pode ser um tema de uma conversa, enfim, específica. Sim. Né? Mas o fato é que, muitas vezes, a maneira, né, do legislador, do regulador, de lidar com isso, né, ela vai para o caminho, né, da limite da liberdade. Né? O problema é esse, é que o regulador deveria entender que nada que ele faça e coloque em um pedaço de papel vai impedir em algum momento. É como você trancar a sua esposa em casa e achar que isso vai fazer com que... E essa angústia, vai tolir, na verdade, a liberdade. Essa angústia é natural, né? O regulador do mundo inteiro faz isso, né? É natural. Diante da dificuldade de lidar, né, com a consequência, como tratar o ilícito, né? Você limita, né, a liberdade de ação em várias situações para, né, não permitir que aquilo chegue nem perto de acontecer. O problema é que isso tem consequências também igualmente ruins. E não impede às vezes, o ilícito. Exato, não impede o ilícito e tem consequências muito ruins. Né? E é onde está esse equilíbrio, né? Que todo mundo tentando achar. A perda que você tem pelos negócios que... Quer dizer, isso aí é essa abordagem de vamos acabar com o sintoma, é um jeito mais fácil de matar o doente, né? Você tira o paciente lá, joga ele fora e fala assim, não tem mais sintoma nenhum. E o problema, assim, a dificuldade de você medir a perda líquida dos negócios que seriam bem feitos, que são a maioria, né? Isso é uma dificuldade de pessoas que trabalham com regulação. Isso não é só do Brasil, não. As idiosincrasias, que são a forma mais simpática de falar das jabuticabas. Mas assim, Eu tentei. A nossa famosa jabuticaba. Eu tentei, né? a idiosincrasia. Eu não entendo nem por que é jabuticaba, porque é docinho, é bom, né? Bom, tinha que pegar alguma coisa peculiar que fosse ruim, né? Giló. Sei lá, giló. Giló não tem outro canto? Não sei. Não sei. Mas, enfim... E aí, essa perda que você tem daquilo que não é gerado. Todos os negócios que deixam de ser feitos. Sim. Porque a carga regulatória é muito pesada. Né? Você tem várias questões... Assim, eu acho que é importante, além de questões pontuais, a gente pensar assim, né, propostas específicas disso a gente tratou no paper, mas assim, tendo essa conversa de pensar em questionar, às vezes, alguns princípios, né, algumas lógicas que vêm dessas regulações, certos pilares, né? Você falou da Sarbanes-Oxley, são essas respostas de legislação de ressaca. Né? O mundo está em ressaca, aí o político tem que falar assim, preciso fazer alguma coisa, porque preciso ser reeleito, não sei o quê, exatamente. Então, assim, você falou assim, os investidores, eles pediram, foi os investidores que pediram para as companhias? Ou foram os congressistas lá que quiseram... Entendeu? Prestar contas e falar assim, não, agora vamos exigir tanto. Mostrar serviço. Mostrar serviço. Então, eles têm que mostrar serviço. Quando, às vezes, assim, olha, muito ajuda quem não atrapalha. Então, mas isso, o político, o burocrata não pensa nisso. Ele fala assim, eu tenho que apresentar minhas entregas. Então, sejam elas
quais forem. Por exemplo, Boas ou ruins, porque ele não vai estar lá A gente normalmente já- para ver a quais consequência. foram as bases? As bases são lançadas lá no início da década de 30, como o André falou, naquela ressaca do New Deal. Então, assim, na ressaca da crise de 29, né, e veio aquele pacote de New Deal, que na época era visto assim, se você olha Que foi o crash, né? Não, você tem o crash, aí naquela época você tem a culpa do crash. É muita liberdade, Como é de porque não 2008, tem pra ser relação, mais- aí vem pra o ser- Dodd-Frank, sempre vem uma O de resposta de 2008, ressaca. que é mais recente, É. é a mesma coisa. Quando assim, você nasce aquilo com premissas de que foi falta de regulação, aí Exato. vira uma profecia autorrealizável, fala assim, foi falta de regulação, então vamos botar mais uma regulação pesada. Quando você tem economistas que depois vão demonstrar, forte, mas vão argumentar, e para mim de uma maneira convincente, que o New Deal transformou uma recessão na Grande Depressão, né? Ou então a linha do Friedrich Hayek, que explica o ciclo. O que aconteceu em 29 foi em decorrência da ação do Estado. Né? Então, assim, foi o Fed, ao longo da década de 20, Vai, provocando. cita Hayek. Não é A citando, fundo. é Mises também. Maravilhoso. Não, cita. Porque o que Vamos, acontece? vale Você tem uma aprofundar. década inteira de juros artificialmente baixos, distorcendo as decisões do mercado. Então, era barato você pegar dinheiro, apostar no longo prazo, porque o juro artificialmente baixo estava indicando que havia uma quantidade de loanable funds disponível, que não era verdade, simplesmente que o juro estava fora do ponto. Exato. O juro fora do ponto, aquilo foi criando uma bolha, que foi a mesma coisa que aconteceu em 2008 com lá a Fannie Mae e Freddie Mac. Então, assim, aí vem o banco, vem o Estado aqui, né, com o Banco Central, jogando as taxas artificialmente baixas, aquilo vai gerando uma bolha. Aí, quando estoura, fala assim, foi falta de regulação. Aí vem um monte de regulação. Depois vem o Banco Central e joga mais dinheiro. E assim vai fazendo. A próxima crise é sempre a maior. E outra coisa... E as bases disso... E nisso vem o New Deal totalmente contra assim, pegando certas premissas mais ou menos ocultas, falando assim, por que as ações estavam tão inchadas? Por que estava tanta bolha? É porque as companhias não estavam divulgando tantas informações. Então, porque, assim, 29 aconteceu porque não tinha prospecto de 5.000 páginas. É mais ou menos isso que a mensagem que é passada, né? E tem um ponto que você falou, Milo, quando fala de autorregulação, o mercado vai se autorregular. Esse termo autorregulação, ele também... Ele tem mais de um significado, porque a gente chama de autorregulação, tem um sentido próprio, que o André mencionou, que é assim, é uma regulação feita por entidades privadas, que no Brasil ainda é uma coisa meio estatal, porque você tem um monopólio bastante inquestionável no momento. Então, assim, você tem um órgão estabelecendo regras. E você tem grande vantagem, que é assim, a adoção voluntária ou não. Mas poderia ser uma mão invisível se não tivesse o Estado. Não, mas é visível, né? Não, aqui no nosso caso, são sim. as mãos visíveis que tem a do Estado, a mão visível da autorregulação privada, que é uma regulação também, João, com e outra, vários só te problemas. complementando, E a gente tem muito monopólio também, saber a né? tua opinião, porque eu trabalhei bastante tempo em uma entidade de autorregulação, há muitos anos. E em alguns casos, isso pode até ser contra-concorrencial, porque quando você faz autorregulação em determinados segmentos, você acaba impedindo novos agentes de ingressarem no mercado por uma via, digamos, disfarçada. Quando, quando existe um monopólio na autorregulação. Você não concorda? Não, concordo. O meu ponto era que era só trazer atenção para uma outra forma de autocomposição, vamos dizer assim, que é a questão da mão invisível, que a gente chama de o mercado se autorregula. O mercado se autorregula não quer dizer necessariamente o mercado vai criar um órgão de autorregulação voluntário. Isso é importante, é parte também do sistema, especialmente quando tem concorrência, que você pode escolher onde tem alternativas melhores, né? Então, assim, é a escolha individual
pelo melhor sistema regulatório. Então, Pode assim, ter um sistema regulatório se tiver alguma falha que seja necessário de um estado mínimo. Talvez É seja para mais alguma coisa, mas se simples não... isso. alternativas. Gente, né? rotas de Flandres que tinham, as pessoas negociavam Então, era ali isso que eu ia dizer, o trocas. mais simples é eu comprar uma coisa e ser entregue aquilo que me foi vendido. É mais antigo do que andar para frente. Exato. Né? Então, se eu compro uma companhia, eu sei que ela está quebrada, ou está em recuperação judicial, ou não sei quem é o presidente do conselho de administração, é o filho do dono, não tem governança nenhuma, eu tenho que ter a consciência de que eu estou correndo risco. E se eu não tenho, realmente, eu realmente vou ter um prejuízo, e isso não é imputável a ninguém, a não ser a mim mesma. Por outro lado, se eu estou te vendendo uma coisa e estou dizendo, olha, é verdadeira, é legítima, e é isso que eu vou fazer, e se não der certo, é por circunstâncias outras que não podem ser atribuídas à má-fé ou à fraude, é isso, é contrato, é como o João falou, não é nem... contrato, então o contrato não vai ser feito, é esse sentido de assim, a gente não conhece a alternativa, né? E se não houver a exigência desse mínimo? Porque o problema desse mínimo é que ele é bem máximo, né? Ele é um mínimo, haja mínimo. Então, assim, e se não houvesse, os investidores exigiriam algum grau, é só você pensar, falar assim, eu estou fazendo um IPO aqui, de quê? Não vou te falar, não. Assim, vai aparecer um maluco ou outro, porque, né, tem... Mas, enfim, eu acho que o papel de você assegurar uma classificação, você tem benefícios de ter certos padrões. Agora, quando o padrão é generalizado, né, um padrão centralizado aqui, é isso. O regulador, o legislador tem essa mentalidade, fala assim, mas vamos proteger. Fala assim, mas não é seu. Não é seu. Pensa nisso para você, a sua. Você faz assim. Agora, não vai botar essa regra para todo mundo. Porque assim, o erro é importante até para a evolução da sociedade. Dá uma Agora, quando né? o agente privado erra, ele erra, aprende e não faz igual de novo. Ou você aprende com o erro do vizinho. Né? Agora, quando o regulador erra numa questão generalizada, todo mundo perde e você não tem nem como comparar como é que seria. Você fica anos ali. Esse ponto do João é muito bom, né? Acho que no mundo hoje em dia se discute, né? Até que ponto faz, por exemplo, não permitir, né, que um investidor, em geral, um investidor comum, possa entrar, né, em alguns tipos de ofertas, alguns tipos de operações, porque elas estão aí sujeitas a um regime regulatório mais flexível. Eu gostaria de perguntar isso, mas antes eu gostaria de fazer uma introdução, se você me permite te interromper, Pita. Eu gostaria de falar sobre assimetria de informação, que é bem isso. Tem um paper que eu gosto bastante, que ele chama Market for Lemons, onde lemons ele é uma slang, né, ela é uma gíria para aqueles carros usados que são vendidos com problemas. Então, o que seria assimetria de informação nesse caso? O vendedor do carro, o seller, ele tem mais informações sobre o carro com problema do que o buyer, do que o comprador. Então, ele coloca aquele carro à venda, ele pode colocar acima do valor de mercado, dizendo que o carro dele é melhor. Contudo, ali, o comprador ele pode se prejudicar. Então, ali a tabela FIPE seria meio que o padrão para garantir que o comprador ele não se prejudique. Nesse caso, seguindo o que você estava dizendo, você acha que as empresas deveriam ser prejudicadas para não captarem, não estarem ali disponíveis, já que elas podem ou não disponibilizar essas informações, ocultarem, já que existe essa simetria de informação, ou a gente deve barrar os investidores que não são qualificados, que não conseguem analisar essas informações e serem prejudicados? Porque é o que acontece muitas vezes nas pirâmides financeiras. Pessoas que não entendem muitas vezes, em esquemas que não são regulados, elas se prejudicam. Então, como que você acha que pode ser solucionado esse problema a ponto da gente disponibilizar mais recursos para essas empresas, mas não prejudicar o investidor? Assim, né, o exemplo da pirâmide financeira, né, é o exemplo, né, da fraude, né?
E fraude é fraude. Exatamente. Né? E ela é regulada, sim. Exato, Pode tá no penal. Código Civil e no Código Código Civil Penal. não precisa Mas você de sabe que o Market fraude. for Lemon, você citou aqui, que também é um dos meus papers preferidos, na verdade o problema ali é não haver informação. Ali também é fraude, porque você chega com um carro, chega com um carro todo estragado, não diz que já bateu, e vende o carro. Aí entra de novo, é um problema de fraude. E né, a conclusão do paper, né, que é interessante, né, ele fala, daí isso vai gerar o tal do fenômeno da seleção adversa. Sim, né? Então, seleção adversa. Aquele que de fato, né, Enfim, um carro de bom. qualidade, um carro Sim, bom, não consegue. não consegue se diferenciar do Exatamente. carro Então, ele ruim, sai do daí ele sai do mercado. mercado e o mercado fica dominado só pelos carros Premium, ruins. carro Né? premium. Então, essa é a conclusão. E né, a regulação do mercado de capitais, ela nasce também, lógico, nesse paper, ele é, enfim, prêmio Nobel de Economia, Brockton, mas ela tem sempre essa analogia, ela é sempre feita, né? A questão é que, em algumas situações, né, o ponto, né, que o João fez agora há pouco, né, a barganha pela informação entre as partes, ela é possível, né? Esse exemplo, né, ele sempre parte do pressuposto que, né, o comprador do carro, ele não tem o conhecimento suficiente para investigar, né? E a regulação do mercado de capitais, ela nasce com base nessa premissa. E talvez ela seja verdade para algumas situações. A questão é se você deveria permitir que essa pessoa, né, pudesse aceitar. Eu sei que, né, Sei que o carro né, é horrível. eu sei, mas eu vou tolerar esse risco. Só que acho que no Brasil, essa discussão, a gente nem chegou lá. Porque no Brasil, a gente não deixa nem que o investidor profissional ultra sofisticado possa fazer isso. Né? E quando a gente vai discutir regra de ofertas públicas, no Brasil hoje, né, você não tem um mecanismo, né, que permita companhias dispensadas de registro perante o CVM realizarem uma oferta pública destinada só a investidores profissionais. Né? Isso no Brasil se aplica apenas a companhias que são registradas na CVM, ou seja, disponibilizam todas as informações que a CVM, né, que a regulação exige, né, e ainda exige um limite quantitativo, né, de investidores profissionais que podem participar da oferta, que é algo que está em desuso já há muito tempo. A CVM ela está revendo essas regras agora, né? Ela aparentemente está disposta a tirar esse limite quantitativo, mas não abre mão. Aumentando aos poucos e aí um dia. Mas ela não abre mão de continuar exigindo, né, que as companhias que fazem essas ofertas destinadas apenas a investidores profissionais, aqueles, enfim, né, investidores que, né, fundos de investimento, seguradoras ou pessoas com altíssimo patrimônio, que é sempre uma proxy, né, de alguém que sabe... Acima de 1 milhão de 10 milhões, né? 10 milhões, 10 no caso do milhões profissional, 10 milhões, né? E mesmo para esses investidores... Sim, mesmo para esses investidores, né, a CVM, nessa proposta de reforma, continua exigindo, né, que os emissores, companhias abertas para ofertar ações, serem registrados pelo CVM, cumpram, portanto, com todo, né, o regime de informações. E se cumprir com todo o regime de informações, não faz sentido você limitar mais ao profissional. Né? Então, né, porque a informação é aquilo que taxonomicamente viabiliza, né, o cumprimento com o regime informacional do regulador em sua integridade, é o que justifica, normalmente, a entrada do investidor comum. Né? Condicionar isso, né, em operações que são destinadas só ao investidor profissional é algo, então, assim, acho que a gente até pode, né, discutir, como já está discutindo nos Estados Unidos, né, paternalismo regulatório, faz sentido você não deixar que o investidor de varejo entre numa operação dessas especiais, ainda que ele entre, né, assinando todos, né, os termos de ciência, de que sabe o que está fazendo. A gente ainda não chegou lá. Né? A gente precisa primeiro resolver o problema, né, deixar que os investidores grandes consigam, né, canalizar recursos em operações que não necessariamente estão sujeitas... Tem um cardápio aí de opções dignas, né? Porque não chega nem a isso. Mais amplas, né? Então, lógico, Exato. a evolução é sempre complexa, o debate é importante por causa disso, né? Mas aqui a gente tem que, né, ir uma casinha de cada vez. Aquilo que eu acho que é, nesse momento, mais fácil de atingir é isso, né? Daí a gente pode depois discutir, né, qual que é o grau de participação que o investidor comum deve ter nesse tipo. Não, ele deve estar só lá no crowdfunding, aonde eu vou lá, né? Porque o crowdfunding ele lida com essa contradição, né, que é permitir que o investidor comum entre numa operação onde eu sei que a empresa é pequena e onde eu sei que a informação não é pública completamente. Antes de existir a regulação do crowdfunding, já começou de uma maneira informal e por meio de plataformas que ainda não eram reguladas, essa história de você investir em determinados negócios. Então, na verdade, talvez o investidor comum já estivesse fazendo isso de uma maneira, claro, informal, e acabou que ele talvez tenha sido privado de poder fazer de uma maneira agora mais estruturada. Não, é isso, né? Você vê assim, a gente tá nunca foi tão fácil estabelecer relações humanas, né? A gente faz amizade por grupo de WhatsApp, casa pelo Tinder, não sei o quê.
Agora, assim, apesar de toda dessa revolução, era mais fácil provavelmente se abrir o capital em 1920 Do que hoje. do que hoje. Ou há uns 5 anos, quando ainda não existia essa regulação, porque a gente viu esse fenômeno de pessoas investindo em determinados, ou acreditando em determinados negócios por meio da internet, e que se dava certo ou não dava certo, depois se vê. E depois, não, é interessante isso aí, vamos regular. E acho que a gente vive hoje, né, para ficar na linha do João, né, enfim, esse momento, né, dos ativos digitais, criptomoedas, né, enfim, acho que esse modelo que a gente pode chamar de tradicional de captação de recursos, ele está sendo desafiado pelas novas tecnologias. O risco de arbitragem também aqui, ele é tão grande que a gente tem que lidar aqui também com o problema de depois lá na frente não estar, né, colocando a tranca na porta arrombada, né? Porque hoje em dia, né? Não vou por aqui, eu vou por aqui. Não vai ter fraude nenhuma aqui, porque não tem mercado nenhum. Como a gente conhece hoje, né? Ele está passando por uma transformação, do ponto de vista da maneira como se organiza, né, da estrutura dos participantes, que a gente nunca viu. Nos últimos, né, talvez 100 anos. Não vai ter fraude porque não vai ter mercado. Mais. Então, não vai ter mercado sempre. É só que vai ser em outro lugar, em outro ambiente, no metaverso, não sei. Exato, sem regulação. Exato. Então a gente precisa ficar atento a isso, né? A regulação, né, total mercado de capitais, ela, né, se ela não evoluir, se ela não entender que hoje em dia as ações se estabelecem dessa maneira mais automática, né? Ela vai perder campo, né? Será que a gente vai estar discutindo daqui a 50 anos, né? Bolsa, mercado de capitais, a gente vai estar discutindo outras coisas, né? A gente está num momento de muita transformação, né? E acho que isso também deve ser levado em consideração, né? Com toda a ponderação e a tranquilidade, mas tem que ser também levado em consideração. Gente, eu ficaria mais umas 5 horas discutindo com vocês. Esse é um dos meus assuntos favoritos. Mas, infelizmente, a gente já está chegando a nossa hora. Mas eu gostaria de uma última mensagem de cada um de vocês. A gente já levantou a questão aí, que é a regulação que a gente tem no mercado de capitais. Então, eu gostaria de saber qual é a mensagem de cada um de vocês sobre como a gente pode andar, né, nesse caminho para melhorar o nosso país e desenvolver o mercado de capitais, melhorando a vida não só do investidor, mas também do empreendedor e do empresário. Bom, para ser breve, e a gente tocou nisso aqui, para transformar um assunto que parece um pouco árido em uma coisa muito simples, quando veio a Lei da Liberdade Econômica, ela veio para dizer um monte de coisa que não precisa ser dita. A principal delas é que nós estamos de boa fé. 99,9% das pessoas estão de boa fé, inclusive no mercado de capitais. Então, também algo que não precisa ser dito é que sempre haverá pessoas que fraudam, sempre haverá pessoas de má fé, e não há nada escrito em um papel que vai impedir disso acontecer. Então, o que se perde se impedindo de determinadas operações, determinados negócios, determinados contratos, eu não tenho esses números, mas eu tenho uma forte convicção de que se perde mais do que o que se deixa de evitar em fraudes. Então, e é uma necessidade muito premente. Se a gente quer se desenvolver, a gente tem que dar um jeito de ter mais crédito. Nosso sistema bancário tem pouca concorrência, está melhorando agora com fintech, com as próprias ESCs, com outros métodos de captação de crédito, mas o mercado de capitais tem que ser uma alternativa para os empreendedores, inclusive aqueles que não sabem nem o que é mercado de capitais, porque a gente tem pouco crédito no Brasil. O crédito aqui é volátil, é caro. A gente tem que ter possibilidades. Se a gente quer se desenvolver, a gente está precisando. Gigantesco. A gente está precisando se desenvolver e o mercado de capitais tem que ser uma alternativa, Mila. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, pela companhia maravilhosa. Olha, eu protesto que não tenha tido um disclosure, que a gente está falando de disclosure aqui, que tenha tido um disclosure que haveria uma mensagem final, porque aí fazendo um improviso é pior. Mas assim, eu acho que só... Você pode mandar um beijo para sua avó. Sim, vó. Essa pode ser sua mensagem final. Não. Eu acho que a gente tem que... talvez a minha mensagem seja olhar essas questões de mercado de capitais. Às vezes elas parecem
técnicas, é uma terminologia, mas isso aqui é um investimento porque vai mexer nos prédios, que não sei o que. Fala assim, não, olhar isso como decisões mais pessoais, assim, a presença de um ente com coerção que está impedindo as pessoas de fazerem o que quiserem, que é delas. Quer dizer, se fosse, se a gente estivesse discutindo assim, mas o problema dos carros usados é que a pessoa que tem o carro bom não consegue vender o carro bom pelo preço que ele vale, é forçado lá pelo seleção adversa. Então, vamos proibir quem não tem R$1 milhão investido em carro de comprar carro usado. Isso chocaria, porque isso nunca foi feito. Mas isso é feito exatamente assim no mercado de capitais. É exatamente isso que é feito no mercado de capitais. Não choca porque a gente já se acostumou. Porque já tem décadas que é assim. Então, assim, tentar questionar essas vedações todas como invasões do Estado na decisão privada. Fala assim, aí eu quero casar com um cara, e um poliamor e ter cachorro também no meio. Aí assim, cada um faz o que quiser. Quando você fala de decisões individuais, assim, mais pessoais, que não tem a ver com dinheiro, as pessoas são mais abertas a aceitarem que não pode bater na sua porta lá um burocrata ou um deputado dizendo assim, você não pode fazer isso da sua vida, não. Aí a gente fica mais chocado. Agora, quando começa a vestir com roupagens assim de, não, é securities e tal, isso é um IPO, é uma sigla e tal, porque é assim, assado sempre foi, então sempre foi. Aí a gente começa a aceitar, mas assim, é olhar isso como invasões. Né? E olhar o seguinte, olha, eu quero ter meu patrimônio protegido, eu quero ter a minha decisão, minha liberdade individual protegida. Eu posso comprar um remédio que pode me matar e o que tem ali é uma tarja preta dizendo isso. Agora, para eu perder um dinheiro, eu não posso nem perder um dinheiro. Assim, qual o erro que a gente vai escolher? É escolher o erro privado, o erro descentralizado, o erro disperso, o erro que é um erro pontual que serve de exemplo. E você sair do erro, porque assim, a falácia do Nirvana é você comparar algo que é com que aquilo seria o ideal. Então você fala assim, mas os privados vão errar, ele vai ter um problema, vai perder, vai ter fraude, não sei o quê. Com a falácia de que não, a regulação não erra. Fala assim, mas é feito, mas assim, o regulador é feito de quê? É de outro universo. Matéria. Não é da mesma pó de estrela que a gente, não, né? Quer dizer, agora eu sou regulador, né? O desregulador, então, não sei. pó de Mas estrela. enfim, então assim, assim, qual o erro? O erro vai haver. Então assim, é aquele erro que torna, é o erro que a sociedade, quando erra, alguém erra, ela aprende com aquilo, faz uma evolução, ela abandona uma prática que deu errado. E quanto mais você centraliza a regulação, mais você toma decisões públicas, né, por mais bem intencionadas que sejam. A gente nem tratou dos problemas aqui de quando essa intenção não é tão boa, mas fica para outro paper. Mas então assim, é a questão... 99,9% de nós estava de boa fé. Não, Inclui sim, os mas reguladores. então assim escolher o erro que seja fácil e que torne a sociedade lá antifrágil, né? Aquela, assim, o erro que torna a gente mais forte, e não o erro centralizado, o erro da regulação que todo mundo perde e para se recuperar daquilo é muito difícil, né? Não tem volta. Eu queria também agradecer, Mila, o convite. Foi um prazer aqui debater, escrever o paper com o João, com a Winnie, debater. E acho que a minha mensagem é numa linha parecida, né? A gente, lógico, né? A regulação do mercado de capitais, ela se preocupa totalmente e tem que se preocupar com a proteção do investidor, né? E esse é sempre ali elencado como, né, o mandato regulatório número 1, né? Do regulador, e isso é um valor que ele tem que ser preservado. A questão é que proteção a quem e em qual circunstância, né? E a questão também é que a gente não pode esquecer, né, que o fomento ao acesso ao mercado de capitais, né, a viabilização dos mecanismos de acesso, da capitalização da empresa pelo meio do mercado de capitais, ele é um mandato regulatório igualmente relevante, né? Equilibrar essas duas coisas é complexo, é desafiador. Fica sempre essa percepção de que existe um trade-off, né? Então, né, quando eu estou, de uma maneira mais ostensiva, propondo regras, né, ou tirando regras ou propondo regras de maior flexibilização do acesso às companhias do mercado de capitais, está se abrindo mão
da proteção, né? Mas acho que essa é uma visão talvez pouco ampla, né, da regulação. Esse trade-off não é binário, né? Você não está abrindo mão necessariamente, né? Limitar a liberdade, né, como o João falou, né? Está longe de ser a única medida, não deveria ser a medida principal, né, de ação, e ela é colocada muitas vezes como a medida principal de ação, né? Essa coisa, não, eu tenho, né, que a preocupação, né, de esse investidor, ele vai saber o que ele está fazendo, né? E então eu não deixo ele fazer, ainda que ele declare 20 mil vezes que ele sabe o que ele está fazendo, né? Isso, né, é um pouco angustiante mesmo, porque não acontece, né, em várias outras situações, né? Se alguém quiser tomar um financiamento maior do que consegue tomar, se alguém quiser gastar todo o dinheiro que ele tem, né, na loteria, que daí, enfim, é jogo de azar, né? Existe menos intervenção do Estado. Quando eu estou falando, né, do processo do investimento, né, por razões históricas, e algumas delas que, evidentemente, se justificam, né? O tema da simetria informacional, né? O tema, né, de talvez ser mais fácil, né, perpetrar uma fraude nesse ambiente do que em outros, enfim, a gente pode aqui ficar dissertando sobre as causas, mas o fato é que foi desse jeito, né? Então, acho que a gente precisa ter, né, na cabeça, o regulador tem que estar atento, né, a essa preocupação, né? A formação de capital, a utilização do mercado de capitais pela empresa, né, tem que estar ali, né, também ali, né, no ranking dos principais mandatos regulatórios, das principais preocupações, né? E isso, né, tem que ser feito de maneira harmônica e tem que se ter, né, a convicção, né, de que não necessariamente, né, a flexibilização da regra de ação ao mercado de capitais, ela é em detrimento da rigidez do sistema, ela é em detrimento da confiança do sistema, ela vai gerar, né, a fraude. Lembro que as grandes fraudes que a gente conheceu até hoje, né, mais recentes inclusive, não aconteceram com as companhias que acessaram o mercado de capitais por meio desses mecanismos híbridos especiais, aconteceu com as companhias que foram lá e submeteram, né, aos grandes processos, porque a fraude, né, porque a fraude, né, ela é a fraude, ela não é, infelizmente, ela não é evitável, né, ela pode ser punida, né, então, né, investir muito na punição, investir muito, né, no efeito, né, que a punição, que a pena, que o medo de ser punido, enfim, toda a teoria, né, da punição que a gente conhece bem, né, os efeitos que ela pode ter, né, investir nisso, né, parece ser um campo mais fértil do que limitar a liberdade de ação de investidor, de empresa, né, ali, né, em prol de uma talvez falsa, né, percepção de proteção de tutela, né? Sim, eu vejo que há claramente uma limitação da tomada de decisão das pessoas pelo regulador. Para mim é como você fosse ali no supermercado e você só pudesse comprar uma maçã ou 500. Então, você não consegue simplesmente ter tua liberdade de decisão ali. E sob a desculpa que é para te proteger, que as maçãs que vão estar entre 1 e 500 são podres. Você poderia perder seu dinheiro, você ter prejuízo. Então, até que ponto, como a Winnie disse, a gente aí não está perdendo a oportunidade de gerar riqueza para o país? Na verdade, no lugar de estar aí prevenindo coisas ruins. Mas parabéns pelo paper de vocês, brilhante. Muito, muito bom mesmo, muito bem elaborado. Eu acho que ainda merece uma versão 2. E também gostaria de continuar o bate-papo, infelizmente, que acabou. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, muito obrigada por estarem aqui, tanto o João quanto a Winnie, que vieram de fora. E parabéns. Conto com vocês aí mais para continuar junto com nós do Millennium. Obrigada de novo Obrigado. pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todo mundo. Obrigado pela companhia, meninas.